Às vezes tem cara de mucura, sabe? Pegava esse pau de bambu aí, ele estragava. O que a Manaus da época da borracha vai ter? Fala galera, tudo beleza? Hoje a nossa aula vai ser aqui no Largo do São Sebastião. Século XIX, que está acontecendo no mundo, algo que vai acontecer também aqui, na nossa terra, aqui na Amazônia, aqui em Manaus. Um negócio chamado Belle Époque, ou Belle Époque, né, como alguns queiram chamar. Se eu te perguntasse o que foi a Belle Époque, ou Belle Époque, é um momento no século XIX que os historiadores identificam entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do início do século XX. O que é o momento industrial? É um momento de novas invenções, é um momento em que a burguesia europeia está experimentando tudo aquilo de novo que está acontecendo, porque afinal o século XIX mais diversos territórios, diversos continentes. O século XIX é o século em que várias invenções facilitaram a vida das pessoas. Então o século XIX é um século de mudanças, de muitas transformações, e a burguesia europeia está vivenciando tudo isso. É uma época marcada pelo otimismo, e é uma época marcada pela efervescência cultural. É um momento em que as pessoas estão acreditando que o mundo vai para frente. É um momento em que o homem está acreditando que ele pode quase... Em que isso vai influenciar a história da Amazônia e onde é que Manaus entra nessa história? Aqui em Manaus, a gente vai ter a Belle Époque amazonense. Vê esse momento glorioso aqui em Manaus também. E por que isso aconteceu? Porque essa Belle Époque está rolando lá na Europa, no século XIX, ela vai coincidir com o período de estreia da borracha. Então é um momento de prosperidade, é um momento de crescimento econômico, é um momento em que a gente vai ter uma elite aqui que vai se beneficiar com esse crescimento econômico e, consequentemente, aqui em Manaus, amazonense, né? Dentro das nossas características, dentro da nossa... disso. Vamos primeiro lembrar, para Manaus chegar no século XIX a ser uma cidade, poucos amazonenses ou poucos manauaras sabem alguns detalhes interessantes sobre Manaus. Você vai responder o quê? Manaus começa a partir de quê? A partir de um forte. Qual é o nome do forte? Fortaleza de São José, Fortaleza da Barra de São José do Rio Negro. Só que o que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que os portugueses fundaram um forte aqui, mas os historiadores não sabem dar com precisão qual foi a data da fundação desse forte. Não sabe qual foi o dia, não sabe qual foi o mês, e também não tem fonte histórica comprovando qual é o ano da fundação desse forte. Então o que os historiadores fizeram? Os historiadores convencionaram uma data. Os historiadores disseram assim, vamos definir, o ano de 1669 vai ser o ano da fundação desse forte. Da Fortaleza da Barra de São José do Rio Negro é 1669. Mas ninguém tem o dia, ninguém tem o mês. É que para a gente poder ter um aniversário, para poder Manaus ter um aniversário, a gente teve que fazer uma gambiarra histórica. Alguém já fez uma gambiarra na sua casa? Tem alguém que é especialista em gambiarras? Né? Tem um monte de gente que é especialista em gambiarra, não é isso? Então a gente teve que fazer uma verdadeira gambiarra, mano, para a gente poder ter um aniversário. Por quê? A gente não 69, só que a gente vai ter que definir um dia e vai ter que definir um mês para poder celebrar esse aniversário dessa cidade. Então vamos lá. Para chegar nesse dia, para chegar nesse mês, a gente tem que saber a origem da cidade, mas não é a fundação da cidade. Cuidado com isso, tá? Porque às vezes tem questão... Eles criaram uma fortaleza, ainda não era uma cidade. Eles fundaram um forte apenas. Em torno desse forte é que nasceu uma povoação. Nasceu um povoado, certo? E esse povoado é que depois vai dar origem a uma cidade, ok? Mas enfim, nasce esse povoado em torno do forte. Esse povoado recebe o nome de Lugar da Barra. Né? Fica conhecido como Lugar da Barra. E assim a história da cidade vai avançando. Quando chega no século de vila... 1832 a gente passa a ser Vila de Manaus. Isso no início da primeira metade do século XIX. Quando chega em 1848, essa Vila de Manaus é elevada à categoria de cidade. E aí quando a gente sai de vila para cidade, a gente ganha outro nome. O nosso nome fica sendo, quando virou de vila para cidade, o nosso nome ficou sendo Nossa Senhora da Barra de São José do Rio Negro, mano. Tá? Era o nome da cidade. Já pensou se tivesse permanecido esse nome? De onde você é? Ah, eu sou da Nossa Senhora da Barra de São José do Rio Negro. Né? Até para dizer como é que... Hoje a gente fala, você é o quê? Eu sou manauara, eu sou manauense. Então ia ficar super difícil, né? Até você caracterizar, né? De onde você é. Mas deram esse nome menorzinho pra gente.
né? Manaus já era a vila de Manaus. Quando virou cidade, ganhou esse nome grande, Nossa Senhora da Barra de São José do Rio Negro. E aí depois, alguns anos depois, isso é 48, 56, a gente ganha o nosso nome definitivo. E a gente passa a ser, porque Manaus é o nome de um animal muito legal aqui da Amazônia, não é isso? Deveria ser o nosso animal de estimação, o nosso, né, deveria ser representado, devia chegar por causa disso. O nome Manaus é por causa de uma das tribos indígenas que nós tínhamos aqui. A tribo guerreou contra os portugueses, que resistiu ao processo colonizador, né? Tem toda uma colonização. Uma tribo que liderou uma confederação indígena, né? E resistiu ao trabalho, ao processo dos colonizadores, fez uma guerra contra os portugueses, e aí essa tribo acabou sendo escolhida para ser a tribo que vai dar referência, né, ao nome da cidade de Manaus, beleza? A pergunta é essa, como é que era Manaus? Então, já falamos do trajeto de Manaus, não sei nem se eu organizei aí, tópico 2, né, era o trajeto de Manaus. Tópico 3, como era Manaus antes do período da borracha? Olha só o que essas pessoas falaram. As ruas de Manaus sem pavimentação, pessimamente alinhadas, as casas são baixas, as cabanas são primitivas, eles não têm qualquer noção arquitetônica, a cidade não tem a menor impressão de conjunto. Isso antes do período da borracha. Aí você, mano, quando vem a borracha, aí a gente vai ter algumas mudanças. Que mudança? Não é, mano? E aí, manozinho, com dinheiro dá pra gente fazer alguma coisa por essa cidade. Dá ou não dá? Dá. Então o que os governos da época vão fazer? Eles têm um projeto. Quando vem a borracha, que estoura o período da borracha, o que os governos vão se preocupar? Puxa vida, Manaus estourou. Né? É aquela história, pô, bombou. Né? Hoje em dia tem essa coisa do fenômeno, né? Fenômeno, né? Manaus estourou, show de bola, trem-bala, Ana Vilela, né? E tal. Então o que eu vou fazer agora? Mano, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que embelezar essa cidade. Então qual é o projeto? O projeto é modernizar, embelezar e adaptar Manaus às exigências do capitalismo, às exigências do cenário econômico daquele momento. Manaus está vivendo boom, né? Esse momento moderna, limpa e atraente para quem chega e para quem vem para morar, certo? Essa é a ideia. Agora eu te pergunto, você por um acaso saberia me dizer se tem algum outro lugar aqui no Brasil, uma cidade especialmente no início do século XX, e essas reformas vão acabar ocasionando uma revolta, que é a revolta da... Opa, saiu! Revolta da vacina. Que cidade é essa? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está passando por uma coisa parecida. O Rio de Janeiro, no início do século XX, as autoridades estão preocupadas em modernizar o Rio de Janeiro, embelezar o Rio de Janeiro, deixar o Rio de Janeiro pronto para o gringo que está chegando, para quem está se estabelecendo na cidade. Então existe um processo modernizador aí, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então esse é o projeto das autoridades para Manaus. E é por isso que algumas mudanças foram feitas e Manaus foi conquistando algumas coisas. Então vamos lá, próximo tópico. Mudanças em Manaus. O que é Manaus? Um dos primeiros sistemas de bonde movido à eletricidade da América Latina. A gente vai ter aqui em Manaus. Vou mostrar aqui que Manaus está podendo. Tá? Manaus está podendo. Tá? No século XIX. E aí o que acontece? Ó, Manaus tem gás e tem água encanada. Professor, mas hoje não vou te responder essa pergunta. Ele tinha gás e água encanada no centro. A bica. Da bica, que você enchia água nas bicas. Ali na UFAM tinha umas bicas, né? Que tinha para a UFAM encher garrafão de água, ok? As bicas estão na periferia, era na base da bica. Aqui no centro tinha água encanada, tinha gás, show de bola, olha que maravilha. Iluminação. Mano, o nosso teatro, mano, você sabe, você tem uma ideia de quanto é que custou esse teatro aí? Esse teatro aí, mano, vamos fazer um leilão agora. Quem dá mais? Em dólares. 1 milhão, opa, quem dá mais? 10 milhões. Em dólares. 100 milhões, tem mármore, tem ouro. Quem mais? 2 milhões. 2 milhões de dólares é o que custou o Teatro Amazonas na época da borracha. Agora pensa, mano. Então no século XIX a gente está podendo. A outra coisa que eles fizeram, Manaus tinha um monte de pontes de madeira. Um monte de pontes de madeira. O que eles foram fazendo? Eles foram tirando as pontes de madeira e foram aterrando onde dava para aterrar. E onde não dava, eles foram colocando ponte metálica. Tá? Eles foram colocando ponte tudo do bom e do melhor. Ok? Tem uma ponte muito interessante, que é um cartão postal nosso. Né? Fica na 7 de setembro.
Não é isso? Depois da Raimundo Vidal Pessoa, eles foram colocando tudo do bom e do melhor. Onde dava para colocar, eles foram colocando. Mas recentemente o nosso governo descapelou isso aqui tudinho, né, para poder aparecer de novo isso aqui, né, da época da borracha. Outra coisa, tinha 130 linhas telefônicas instaladas aqui. Tá bom para ti? Ah, professor, grande coisa. Hoje todo mundo tem celular. É, mano, só que a gente está em 2017. Agora tu pensa que a gente está falando do século XIX. 130 linhas telefônicas, século XIX, é muita coisa, mano. Se você for botar há 30 anos atrás, 40, 35, uma linha telefônica era caríssima. Não é isso? Quem lembra dessa época? Quem lembra? Eu lembro que a minha família uma vez vendeu uma linha telefônica e comprou uma casa. Sério? Sério? 130 linhas telefônicas aqui, era muita coisa, mano. Então a gente tinha um parque industrial, né? Profissão, o que a gente fabricava aqui? Mano, a gente fabricava coisa pro seringueiro usar, vassoura de piaçava, né? Balde, não é isso? A gente fabricava, mas fabricava, né? Tinha um parque industrial, então isso é importante. E as construções? Mano, a gente tem várias construções da época da borracha, né? Hoje, infelizmente, não daria pra gente fazer um tour, né? Mas vai chegar o dia que a gente vai fazer, vai alugar um busão, né? E vai fazer um tour pela cidade para visitar cada uma dessas construções. Mas a gente pode elencar rapidamente aqui algumas que são principais. Uma tá aqui na nossa frente, qual é? Teatro Amazonas. O que mais? Atrás do teatro tem uma construção da época da borracha, qual é? Palácio da Justiça. Se você vai para o Porto de Manaus, tem um prédiozinho todo bonitinho lá. Qual é? Alfândega. Não é isso? Também da época da borracha. Temos um museu na 7 de setembro, ou Palácio do Rio Negro, né? E várias outras construções que são da época da borracha. Inclusive a penitenciária, tá? É da época da borracha também. Então tudo isso são grandes construções que nós fizemos. Ah, mano, só para te ter uma ideia de como Manaus era chique. Manaus era chique, mano, no século XIX. Tem alguns autores que dizem que Manaus era uma cabocla metida gringa. Dando aquela repaginada. Diz que, mas a gente era mesmo, né? A gente tem mais aqui curtir mesmo, tem mais aqui exaltar, certo? A gente estava podendo no XIX, já não é tão bom não, mas vou te contar. Os serviços urbanos de Manaus no século XIX, a maioria estava na mão de empresas inglesas, tá? Então água, iluminação, era tudo os ingleses que cuidavam aqui. Certo? Então você ia reclamar, você não ia lá na Eletronorte, né? Você não ia lá na Manaus Energia, tá? Você ia nessas empresas aqui, Amazon Telegraph, Amazon River, Amazon, tudo era assim, tá? Era tudo 9. Próxima característica, você que está anotando aí, Manaus no final do 19, início do 20. Você que está anotando, o tópico, no meu é o tópico 5, tá? Manaus no final do 19, início do 20. Ok? Primeira característica, Manaus era uma cidade cosmopolita. Professor, o que é isso? Uma cidade cosmopolita? Mano, você encontrava inglês, francês, você encontrava sírio, libanês, você encontrava de um tudo, como diz Caboclo, de um tudo aqui em Manaus. E esse pessoal vinha fazer o quê? Os ingleses, franceses, alemães e portugueses, eles vinham por causa da borracha. Eram pessoas relacionadas a negócios que estavam vinculados com a borracha. Agora, os sírios, os libaneses e os italianos, eles vinham para cá, para um comércio, montam uma venda e prospera rápido. Não é isso? Então aqui em Manaus tinha muito isso naquela época. E tinha também árabe, tinha chinês. Mano, tinha de tudo aqui em Manaus no 19. Por isso que a gente fala que é uma cidade cosmopolita, porque ela tem pessoas de vários países, de vários lugares do Brasil, que estão vindo para cá no século 19. E por causa disso, segunda característica, Manaus, no final do 19 e início do 20, ela tinha uma influência estrangeira muito forte. A gente gostava de comprar produto de fora, tá bom? Completamente diferente da Manaus de hoje, é ou não é? A gente adorava comprar tudo que vinha de fora, a gente queria comprar. A gente comprava revólver estrangeiro, relógio. Sabe de onde a gente comprava manteiga? A gente comprava manteiga da Escandinávia. Tá bom pra ti, manozinho? Tá? Quem é elite, quem tá podendo... Eu sou elite, eu posso. A minha manteiga da Escandinávia. Tá? Quem podia, mano, na época da borracha, mandava lavar sua roupa na Europa. Tá bom pra ti? Tá? Porque tinha gente que falava assim, que uma roupa lavada em Manaus não se comparava a uma roupa lavada na Europa. E a nossa influência? A nossa influência era francesa. A nossa influência cultural. Mano, primeiro, a língua francesa era ensinada na escola, de uma escola normal aqui, onde eles aprendiam o francês. Além disso, tinha os jornais que circulavam aqui, que eram jornais de fora. Então tinha jornal de Londres que circulava aqui, jornal de Nova York que circulava aqui, e jornal de 50 centavos que a gente compra todo dia. Não é isso? Que se espremer sai sangue.
Não é isso? Não, né? É para quem podia, a elite que podia comprar. Tinha loja de artigo feminino, várias lojas de artigos femininos. E as lojas de artigos femininos, o nome era tudo assim, era tudo nome francês. Ó, tinha La Ville de Paris, Un Bon Marché, era tudo assim. A mulherada andava na rua, aquelas vitrines, né, com vestidos, tudo com o nome Manauara mesmo, mano. Tá? E aí eles tinham também restaurante, tinha um restaurante francês aqui, tá? Tudo isso no 19. A outra coisa, diversão. Como é que o Manauara se divertia no final do 19, na época da borracha? Mano, na época da borracha, tinha uma vida noturna super agitada aqui em Manaus. Sabe o que, Ticos? Tá? Por quê? Porque as meninas, elas dançavam, elas faziam coreografias, né? Elas faziam outras coisas também, mas elas tinham, né, um viés artístico-cultural. Tinha vários bordéis, tinha vários lugares assim. Um dos mais famosos é o Hotel Cassina, aqui na Praça Pedro II, que é dessa época também, é um dos lugares importantíssimos. Então, a vida noturna era super agitada. E sabe qual era a consequência disso? Quando os historiadores sabem qual era a doença que aparecia direto no jornal, o pessoal anunciando, fazendo anúncio de... Mano, o Manauara do 19, do final do 19, início do 20, era cheio de gonorreia. Até o tucupi de gonorreia. Certo? Por quê? Porque a vida noturna era agitadíssima e a doença se espalhava. Né? A doença se espalhava. Então aparecia tudo quanto é jornamento para gonorreia. Agora não tinha só isso. Professor, poxa, você está dizendo que o Manauara da época da borracha só vivia em bordel? Fala sério, professor. Né? Será que o Manauara não tinha outra coisa para fazer da vida dele, não? Tinha, mano. Tinha. Olha só o que tinha em Manaus, além dos bordéis, tá? Então, se você vivesse em Manaus no final do 19 início do 20, você ia ter outras opções também. Vou te dar outras opções para você curtir a noite ou o dia. Primeiro, tinha projeção de filmes aqui. Eba! Né? Um programa mais familiar, que legal. Né? Tinha um circo, o circo russo-japonês. Vinha para cá, ficava aqui um tempão e o pessoal participava. Tinha clube de futebol, que disputava campeonato municipal aqui. Tinha associação de remo e de barco. Tinha gente que jogava tênis. Tinha até luta romana aqui em Manaus. Tá bom pra ti? Tinha espetáculo de gladiadores aqui em Manaus. Tá bom pra ti? Aqui em Manaus, na época da borracha. E aí, gente, nós temos um historiador famosíssimo no mundo, chamado Eric Hobsbawm, que ele fala uma coisa muito interessante sobre Manaus e sobre o Teatro Amazonas. Alguém já ouviu falar do Eric Hobsbawm? Assim, extraordinário, Eric Hobsbawm. Morreu um dia desse. Ele diz que o Teatro Amazonas, olha para esse teatro aí, olha para esse teatro. Ele fala que o teatro, ele é uma catedral característica da cultura burguesa. Ele falava que o teatro, ele é uma catedral burguesa. É exatamente o que Manaus está vivenciando nesse momento. Esse momento glorioso. E aí, para fechar essa parte, né, da Manaus da época da borracha, educação. Será que tinha escola aqui em Manaus, na época da borracha? Quem acha que sim? Quem acha que não? Olha só, Manaus tinha 45 escolas primárias públicas e tinha várias escolas particulares na época da borracha. 45 escolas primárias públicas e várias escolas particulares. Manaus tinha a escola normal, né, também tinha tranquila, a escola normal, e tinha escola para rapazes e escola para moças. Tá? Tinha uma escola para os rapazes que era uma escola vocacional para rapazes, é um instituto chamado Instituto Afonso Pena. E ela tinha uma escola para moças, órfãs, tá? Que chamava Escola Municipal do Comércio. Além disso, Manaus tinha 2 escolas de línguas estrangeiras para a galera aprender francês, alemão, tá? Bem chique mesmo. E Manaus tinha uma coisa importantíssima, que aqui pra gente, isso aqui é importantíssimo, você não pode esquecer essa parte aqui. Manaus teve a primeira universidade do Brasil, tá? 1909, coloca aí, ó, Escola Livre Universitária de Manaus. Essa universidade, que foi criada em 1909, ela tinha 5 faculdades, ok? Tinha 5 cursos, olha só, era o curso de Ciências e Letras, era o curso de Ciências Jurídicas, tinha Engenharia Civil, tinha Medicina e tinha o curso militar. Tá? O curso militar das 3 armas. Era o que tinha. Ah, e vale ressaltar que no curso de Medicina tinha uma faculdade para parteiras. Tá bom? Para tora mesmo, mano. Aconteceu, a gente vai e manda ver. Certo? Mas na época tinha faculdade para parteira. Tá, mano? Aqui na época da borracha. E aí o que acontece? Criaram essa universidade. Essa universidade tinha 5 faculdades.
Beleza, aí foi, seguindo o tempo e tal, criaram em 1909. Quando a borracha entrou em decadência e veio a crise econômica, aí, mano, começou a faltar, ó, labravita, mano, tá? Certo? Tinha curso de engenharia civil, ciências jurídicas, medicina, o curso militar e ciências e letras. Qual desses cursos sobreviveu? Um desses cursos todos sobreviveu o curso de direito. E os outros foram fechados. E aí então deixou de existir essa universidade, a Universidade Livre de Manaus. As faculdades que tinham foram fechadas, só ficou essa, a de direito. Aí quando chegou lá em 1949, esse curso de direito, ele foi federalizado, ok? Então passou a ser um curso federal, 1949. E aí quando vem a criação da Universidade Federal do Amazonas, que hoje a gente chama de UFAM, certo? Mas na época ela foi fundada com o nome de Universidade do Amazonas. Ela foi criada em 62. Esse curso de Direito, que é o único que sobreviveu, ele passou a fazer parte da UFAM. Ele passou a fazer parte da Universidade do Amazonas, certo? Então, por isso que a galera fala que esse curso de Direito, ele é o elo, o vínculo entre aquela primeira Universidade Livre de Manaus, que foi criada em 1909, e a Universidade Federal do Amazonas atual, certo? Porque ele foi o único que sobreviveu e depois foi incorporado à Universidade do Amazonas. E aí, para fechar, Manaus tem 3 ligações, tá? Fala comigo, Manaus tem 3 ligações. 3 ligações Manaus tem na época da borracha. 3 conexões Manaus tem na época da borracha. Nós estamos conectados com 3 lugares. Na época, nós estávamos juntinhos e misturados com o Rio de Janeiro na época da borracha. Mano, tinha linha direta para o Rio de Janeiro, tá? Com 5 partidas por mês, tá? 5 partidas por mês direto para o Rio de Janeiro, certo? Então, comunicações teleféricas interligavam Manaus ao Rio de Janeiro. Então nós temos vínculo político com o Rio de Janeiro. O segundo vínculo é o vínculo comercial. Qual é o vínculo comercial de Manaus na época da borracha? O vínculo comercial de Manaus na época da borracha é com a Inglaterra. E na parte cultural, a gente está conectado, mano, com a França, ok? Época da borracha. Que tipo de doença tinha na época da borracha, hein? Hã? Além da gonorreia, o quê? Doenças venéreas, estava até o tucupi, mano, na época da borracha. Mas sabe o que a gente descobre quando come? Beriberi adoecia de reumatismo, tá? Adoecia de tudo que pode e o que não pode, né? Na época da borracha. Era o que até hoje tem, né? É o que mais tem, né, mano? Olha aí, ó. Né? A gente vai pegando, vai comendo, vai vendo, não vai resistir à tentação. Não é isso? E é assim que Manaus vivia, né? Comia de tudo e mais um pouco, mano. Tá? E aí a galera adoecia de vários distúrbios gástricos nessa época da borracha. Então, era o que mais, apesar de tudo isso, Manaus era considerada uma cidade saudável nessa época. E aí, caminhando pro fim, uma coisa interessantíssima também que a gente tem que saber sobre Manaus, na época da borracha, era o custo de vida. Olha só os preços em Manaus em 1910. Cada mercadoria aqui em Manaus, as principais mercadorias, preço em Nova York, tá? A gente aqui pagava 4 vezes mais por uma mercadoria do que o preço de Nova York. Por que isso? Porque a gente importava quase tudo. Quase tudo que a gente consumia, a gente importava. Então ficava tudo muito caro. Custo de vida muito caro nessa época, por isso que só uma elite se beneficiava. Então o que acontece? E aí, para fechar, Manaus então passou por essas transformações todas e o governo fez uma série de reformas onde o pessoal teve que ir para a periferia porque o governo começou a criar meios que o centro deveriam ser. Quem não conseguia se adaptar a isso, a construir essas fachadas dentro desse padrão, tinha que ir para a periferia. Então, na época da borracha, houve um processo aqui para a periferia. E o que era periferia em Manaus naquela época? Periferia naquela época era o Jorge passando, ok? Mas naquela época a periferia era Cachoeirinha, São Raimundo, ó, tinha que deixar o centro, mano, e tinha que ir para a periferia. Era assim que o negócio funcionava. E aí, por isso, a galera foi se afastando para a periferia. Aí, Manaus, as autoridades reformaram a cidade, fizeram esse processo de segregação, que não foi automático, não foi linear, não foi direto, porque tinha convivência, né? Conviveram ao mesmo tempo. E as autoridades criaram leis para disciplinar as pessoas. Então, por exemplo, mendigo, não podia ficar andando na rua mendigo.
Certo? Tinha lei contra a mendicância. A mendicância era contravenção e a pessoa podia ser presa se fosse pega mendigando. Prostituição. Prostituição podia, tá? Mas... prostituição podia, mas tinha que ser fiscalizada, certo? Porque as meretrizes, elas não podiam andar pela rua mostrando, atraindo os clientes, certo? Não podia, porque aquilo podia agredir a família. Então a prostituição ela era fiscalizada para não ofender a moral pública. E a embriaguez, na época, era vista com repugnância e merecedora de repreensão. Não podia ficar andando embriagado por aí, pela cidade, pelo menos na teoria, né? Porque na prática, para você a Manaus desse período glorioso, né, que foi o período da borracha, é assim que a galera vivia naquela época. Hoje, Manaus é muito mais bonita, linda, maravilhosa, a melhor cidade do Brasil, sim ou não? Sim! Aê! É isso aí, galera, valeu! Professor Daí aí, controle. Muito bem, direto aqui do Teatro Amazonas com a galera mais linda, só universitários aqui, ó. O FAM, o EA. Essa bela aula sobre imperialismo, neocolonialismo, Belle Époque, nessa cidade magnífica, a nossa linda Paris dos trópicos. E estamos, claro, fazendo reflexão sobre justificativas imperialistas. Por que os europeus vão até o continente africano, asiático, mas também aqui, é claro, na nossa Amazônia. E justificar como? Dizendo que a Europa é algo necessário. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Kipling. Já ouviram falar no Kipling? Pois é, o Kipling, poeta que ganhou um prêmio Nobel de poesia por ter escrito que o homem europeu, o homem branco, deveria levar um fardo. O fardo do homem branco, o peso do homem branco. E qual é o peso? Os filhos da Europa deverão ir para lugares que não têm desenvolvimento, tecnologia, civilizatório, que não tem Jesus Cristo, que não é evoluído. Kipling fala sobre isso, é claro, e o povo europeu acreditou em toda essa questão, não só o Kipling, mas eu já falei do Darwin, falamos também do positivismo e dos naturalistas que falam que a Europa é a senhora que deve educar os filhos do planeta. A América do Norte também entrou nessa onda, e a América do Norte lança uma teoria chamada, uma doutrina chamada doutrina Monroe, e dentro dela lança o chamado Destino Manifesto. Que destino é esse? O Destino Manifesto explica que os norte-americanos têm uma obrigação com a América, também civilizar o continente que estava em atraso quase que perpétuo. E é aí que mora uma questão que a gente vai colocar no caderno. E aquele africano ou asiático que não quiserem conversa com essa paradinha? Porque o africano, é claro, vocês sabem, e vocês, claro, devem defender isso aí. Falaram, eu tenho minha língua, eu tenho meus deuses, eu tenho minha religião, eu tenho minha cor e ela não é inferior à sua. E por isso, se você quiser entrar no meu continente para tentar de forma mascarada dizer que eu sou inferior, você não vai entrar, não vai. Por isto, algumas regiões africanas entraram em guerra. Por isto, algumas famosas regiões asiáticas também entraram em guerra. E por isto, a famosa diplomacia do vestibular, galera, diplomacia do canhão entrou em cena. O que seria chamada diplomacia do canhão? Diplomacia do canhão, meus grandiosos universitários, pelas armas, pela destruição, pelo massacre, pelo genocídio. Ou seja, a Europa começa a colocar em prática 3 importantes guerras para dominar o continente africano e asiático. Será que, meus amores, lembram de alguma dessas famosas guerras? Coloca para mim. Opa, sala boa, hein? Coloca aí. Em que ano a Guerra do Ópio? 1862. O ópio, né? O ópio é um entorpecente produzido a partir de uma planta chamada papoula, que é produzido em larga escala ainda hoje, infelizmente, e está aterrorizando uma parte do planeta, porque a partir da papoula você faz o ópio, e a partir do ópio você faz a heroína. Naquela época não existia heroína é nova. Na verdade, naquela época só existia o ópio, e ele fazia parte e ainda faz parte da cultura do povo de lá, Dimitri. Não sei se vocês sabem, mas a galerinha lá, eles fazem um bolo de ópio e eles comem. Como alguns fazem bolo de haxixe,
como alguns fazem bolo de qualquer coisa, dizem. E aí, resultado, a galera começou a consumir ópio em larga escala. E a Inglaterra teve uma ideia, uma das ideias mais macabras que a Inglaterra teve na história dela. Qual? A Inglaterra, Débora, pegava a papel e mandava para a China. A pergunta é séria, por que que o ópio era mandado exatamente para a China? Por que a China? Todos sabem, população chinesa é grande, não é? Mercado consumidor. Só que a China tem um problema. Qual é? A China era fechada. Para entrar na China, meu amigo, nem o Wi-Fi. Não entrava não, complicado, tá? E a Inglaterra querendo vender em plena Revolução Industrial a todo vapor, diz, pô, todo mundo compra, menos a China. Um mega mercado consumidor, vou fazer dele agora comprar. Pô, resultado, a Inglaterra começou a se especializar. Eles pegavam um pau de bambu, abriam um buraco no meio, colocavam o ópio na ponta, e aí abria um buracozinho, anota aí, tá? Abria um buraco, e aí eles pegavam esse pau de bambu e eles tragavam. Teve um demônio de um aluno uma vez, eu estava em sala de aula explicando, ele disse, professor, se não tiver bambu, pode ser um cano de PVC? Você não vai estudar, seu demônio. Foi até um louco que falou, professor, é daí que vem, porque o chinês, ele não abriu mais os olhos. Né? De qualquer maneira, a China ficou entorpecida de uma forma tão grandiosa que não havia mais condições de conter, a não ser proibir, embargar este consumo miserável e monstruoso do ópio. O que foi então que aconteceu? O governo chinês pega um carregamento grandioso de ópio e lança no mar. Lançaram no mar. A Inglaterra ficou irada. A Inglaterra achando que tinha razão. Ô, China, pô, derrumou meu produto. Que o traficante, ele não é traficante não, né? Ele é comerciante. Estou vendendo, consome quem quer. Tá aqui, é R$10, quem quer. Entra em confronto com a Inglaterra graças à proibição do ópio. Não somente a Inglaterra está de olho nesse comércio grandioso, que é o mercado. Inglaterra, no século XIX, era quase impossível. Não esqueçam, coloca para mim, ao fim, que por sinal é uma cidade chinesa, tá? Tratado de Nanquim, que é a ilha de Hong Kong, foi cedida para a Inglaterra, foi tomada pela Inglaterra da China e ficou sob o domínio inglês até 1997. Hong Kong ficou sob o domínio britânico até 1997. Revolta dos Cipaios, 1857. Por que foi que os europeus saíram e fizeram as famosas grandes navegações? Para encontrar o caminho marítimo para... Todo mundo sabe. Mas, meus amores, por que que todo mundo ainda hoje precisa encontrar o caminho para as Índias? Porque lá é um rico comércio. Galera, falo sério. 2/3, eu estou falando 2/3 da economia do globo estava na Índia. A Índia não é especiarias apenas. A Índia não é pimenta, canela. Não é uma castanha. Não. A Índia é porcelana. A Índia tem o melhor tecido do planeta. A Índia, ela é monumental, é gigante, tem uma... E, aliás, qual é a mais importante, porque é aí que vamos trabalhar a Guerra dos Cipaios nessa pergunta. Qual a mais importante religião da Índia? Não é o hinduísmo? Eu não sei se vocês sabem que o hinduísmo tem um alto grau de valor, valoriza bastante a questão animal. Por exemplo, a vaca. A vaca, né? Ei, cara, a questão do animal lá é tão interessante, é tão fantástica, que certa vez um cara ficou viúvo. Isso é real, tá? Não é lenda não. O cara ficou viúvo e ele ficou ali com aquela penga, que a Índia é igual ao Brasil, né? Não tem família não, tem multidão. A partir do 5º filho o cara começa a contar. Aí o cara ficou viúvo lá com uns 10, 15 filhos. Aí o cara tava ali meio triste, pô, criar 15 filhos é complicado. Aí vamos pro zoológico. Pelo menos eu deixo logo 3 por lá. Aí levou a galera toda pro zoológico para visitar o zoológico, né? E ainda tem muito zoológico por lá, fantástico. E aí o cara tava lá no zoológico, de repente, de uma hora para outra, ele foi lá pra jaula dos macacos. Aí tinha uma macaca que não parava de olhar para ele. Para onde ele ia, a macaca? E a macaca pulando, né? E o cara não ia, para onde ele ia, a macaca ia. Chegou à conclusão que a macaca era mulher dele encarnada.
Pois é, ele disse, mas é minha mulher, só pode ser. Tá louca assim, só pode ser, era louca normal, e agora que é macaca? Pois é, então é minha mulher. Aí falou com o dono do zoológico liberou a macaca, e ele levou a macaca para casa. Não sei o que ele fez depois com a macaca, né? Mas só sei que ele ficou lá com a macaca. Ah, não, algumas semanas eu vi que o cara casou com uma cobra. Gente, o que foi que ela fez? Ela chegou para os indianos e disse, quem é pobre? 99% da Índia levantou a mão. E é claro que pobre precisa de grana para sobreviver. Mas é claro que pobreza às vezes leva ao crime. E a Inglaterra estava perdendo uma grana tremenda, por quê? Porque os indianos estavam roubando a Inglaterra nos portos indianos. A Companhia das Índias Orientais. A Inglaterra foi disso, vou ter uma ideia agora, infelizmente vou ter que fazer isso. Vamos lá, indiano. Quem quer ganhar 10 reais para matar o irmão? O cara mata até minha mãe, me dá 10 conto aí. O cara é pobre. Ou seja, a Inglaterra montou, coloca aí, montou uma tropa de elite formada por indianos, só indianos, para matar indianos, se for possível, para defender os interesses britânicos na região. Como é o nome dessa tropa de elite? Tá? Amorzinhos, matava-se todo dia um indiano com uma arma britânica, a balinha lá em cima. Eles colocavam gordura animal, limpavam o projétil com gordura animal, gordura de vaca, gordura de porco. E galera, você deu uma tapa na cara do indiano, mas você não mate uma vaca. Você nem grite no ouvido de uma vaca lá que você vai morrer depois. E os caras estavam fazendo isso. Além de matar o próprio povo, estavam matando com armas, utilizando gordura de animal, que tanto eles amam. Resultado, os nacionalistas souberam dessa novidade, que era o desrespeito cultural, religioso, doutrinário, falaram para os cipaios, e os cipaios, antes lutando ao lado da Inglaterra, os cipaios lutaram contra a Inglaterra. E é claro, começa uma guerra, para variar, fratricida, bastante sanguinária, e vocês todos devem lembrar, novamente, aquela pergunta, quem ganhou a guerra dos cipaios? A Inglaterra virou uma colônia na prática, uma colônia política britânica. Mais tarde, a partir dos anos 30, aparece um dos homens mais fantásticos do século XX, um dos mais exemplares, formas de humano do mundo. E é claro, este homem, ele é diferenciado, porque ele vai começar o processo de independência da Índia a partir dos anos 30, o chamado Caminho do Sal. Terceiro ano já ouviu falar nessa história, porque eu já contei. E aí, em 1947, este homem, de forma triunfal, depois de muito sufoco, surra, ele, de forma não agressora, de forma pacífica. Quem é este homem? Quem é o grande líder da independência indiana? Mas que, infelizmente, já em 1948, ele é acertado com um balaço. Aliás, não foi um inimigo de uma outra religião, não foi um outro povo, não foi uma outra facção que matou Mahatma Gandhi, foi um homem da sua própria religião, um hindu, que não queria que Gandhi fosse tão maleável, tão pacifista como ele era com os povos, que ele lá chamado Caxemira. E eles brigam pela Caxemira. Que país é este que está na fronteira? E, claro, a Índia pode até rolar um problema sério, porque são duas nações nucleares. A Índia entra em confronto quase sempre diplomático com essa nação. É o Paquistão. Paquistão de origem muçulmana e a Índia de origem hindu. Amantíssimos, para a gente terminar, Guerra 2, Boers. Como é que se escreve Boers? B-O, coloca o trema no O, é uma palavra holandesa, tá? B-O-E-R-S. Peraí, é uma palavra holandesa, mas não foi na Holanda, não foi na Europa. Foi em que local? Coloca o localzinho aí. África do Sul. Eu não sei se meus amores todos sabem, a África do Sul hoje detém a hegemonia na produção de ouro. Quem mais produz ouro no planeta? Diamantes de sangue. Como é possível traficar diamantes? Claro, utilizando brechas, e mais brechas, lacunas,
espaços no nosso corpo. Você pode colocar no buracos profundos. É claro que alguém pode dizer, professor, mas dói. Dói não. Pela sua liberdade, pela sua riqueza, você coloca até um tijolo de 8 furos. Que? Presta atenção. Ela é uma guerra completamente diferente. As outras duas guerras foi metrópole versus colônia. Neste caso, é uma guerra prospectora de diamantes e de ouro era a Holanda, os holandeses que moravam por lá, na verdade. Mas quem era dona da colônia? Era a Inglaterra. A África do Sul era controlada em termos coloniais pela Inglaterra, mas quem morava lá eram famílias de origem holandesa, que tinha até um nome, eles chamavam de Afrikaners. Você vai falar, mas por que a guerra? Sabe por que a guerra? É muito fácil. Toma a guerra porque, para começar, acharam uma região de mina. Acharam uma... E é claro, a Inglaterra foi e disse, o holandês, muito obrigado por estar na região, por ter ocupado, mas dado não é Holanda. Holandeses é diferente. Os holandeses, é claro, não quiseram liberar, não saíram da região, não desocuparam. Ei, tem ano, tá? 1898 é o ano. E por não ter desocupado a região, é claro, evidente, que a Inglaterra mandou suas tropas bem armadas e a Inglaterra ganha, só que tem uma coisa diferente nessa guerra. Como é uma guerra entre brancos e brancos, brancos ingleses versus brancos holandeses, a Inglaterra foi e disse, ô, galera, é o seguinte, eu sei que eu ganhei de vocês, nós detonamos, humilhamos vocês todos, mas quem sobreviveu? Levanta a mão quem quer ficar aqui na região. É claro, evidente, você está morando numa área de diamantes, está morando numa área de ouro. Os filhos dos holandeses ficaram na região, levantaram a mão e falou, eu fico. Por quê? Porque os ingleses não queriam deixar a prospecção. Os ingleses tinham colônias no mundo inteiro. Para administrar tudo isso, não dá certo. Então, holandeses, vocês quiserem ficar e pagar pela concessão, pela prospecção de diamantes, eu deixo vocês ficarem. Em 1908 nasceu a República Sul-Africana. É a parte triste dessa história. Qual é a parte triste? Quando a gente fala de África do Sul, imediatamente de um problema sério. Qual? Negros, senta nesse banco. Mestiços, senta nesse banco. E brancos, sentem em qualquer banco que vocês quiserem. Inclusive no banco que esse negro está ocupando. Ou seja, começa a oficial que nós chamamos na história de Apartheid, de 1948, oficialmente posto em prática pelo governo sul-africano. E quem são? São exatamente esses meninos de origem holandesa, africanos de origem holandesa que moravam na região. Pergunta final. Mas é claro, depois de tanta segregação e de tanta sacanagem com a população negra, mas também mestiça de origem indiana, apareceu um homem, um grande líder sul-africano, que é claro, ele foi preso, passou 27 anos na cadeia e quando foi libertado, a primeira coisa que ele fez foi dizer, este banco servirá para mim, para os brancos e para qual... De quem é que eu estou falando? De Nelson Mandela. Meus amores, essa é a galera do Pré-Uni! quem faz? Nossa!